Tudo bom? Boa noite, pessoal. Boa noite, Matheus. Boa noite. Queria começar nosso encontro aqui agradecendo a tua presença aqui, né, com a gente. Mais um tema interessante sobre, né, essa coisa do sono, comportamento, né? A gente está interessado, né, em conversar sobre essas questões e tenho certeza que a tua fala vai agregar aí na compreensão do todo aí, como a gente vem fazendo. Bom, fico muito feliz, né, que você se dispôs, né, a fazer sua fala, né. Matheus, eu conheço já da graduação, né, agora ele vem acompanhando todo o seu trabalho aí, né, suas curiosidades. Eu sempre brinco com ele que acho a abordagem dele inusitada, né, então sempre bastante animadora, né, e engraçada em alguns momentos. Então eu achei bacana e ele já veio colocando isso no título aí da fala, né? A gente deixa sempre aberto para quem vai falar, propor o tema, né? Então, o tema do Matheus aí é um pouco de poesia e um pouco de ciência. Então, falar a relação direcional entre o sono e o exercício. Bom, se apresenta aí, Matheus, fala um pouco de você e depois eu acho que seria legal explicar para o pessoal que está aí assistindo a gente de onde é que vem esse tema, né? E aí você fica à vontade aí, pode tocar o barco, tá bom? Fica à vontade, Matheus. Todo mundo consegue me ouvir bem? Eu consigo. Tá dando para ouvir sim. Sim, sim. Boa noite, pessoal. Meu nome é Matheus, como o Rafa já falou. Eu tenho formação na UFRN, mesmo em graduação, e foi lá que eu conheci o Raça. A primeira disciplina, eu acho que foi metodologia da musculação, não foi, Raça? Eu paguei com ele. Depois paguei outras, psicobiologia, que inclusive, tanto na graduação como no mestrado, paguei a psicobiologia e estou tentando trazer para casa. Na pandemia eu estou tentando usar de algumas estratégias que a gente conversou lá para ver se eu torno minha família um pouco mais saudável. Só que, curiosamente, eu sempre estudei atletas. Né? Eu não diria nem atletas, mas eu estudava sempre a ciência do treinamento físico. Que aí entra naqueles conceitos que a gente costuma ver de os conceitos lá que regem o treinamento, de individualidade biológica, etc, etc, controle de carga, planejamento de treino. E durante toda a minha graduação e parte do mestrado, eu saí nessa perspectiva. Da metade do ano passado para cá, eu já estava até falando com o Raça, eu li um livro que me chamou muita atenção sobre o sono e que me direcionou para essa área. E, a partir disso, eu planejei, inclusive, planejo doutorados nessa perspectiva de trabalhar com o sono. E, justamente por ter gostado muito desse livro e entrado nessa área, eu me sinto bem, tanto lendo sobre esse tema, quanto falando. Já fui chamado uma vez pela Milena também, ex-aluna do programa de pós-graduação de Educação Física, para falar sobre isso lá na faculdade que ela trabalha hoje, e aceitei de prontidão, rapidamente, o convite da Maristela e do professor Hassan para falar aqui hoje. Embora com a difícil missão de resumir 30 a 40 minutos, mas eu vou tentar. Usei de uma estratégia para tentar resumir, que aí no final, se tiver tempo, eu comento sobre essa estratégia extremamente especializada e sistematizada. Eu queria agradecer o convite para estar aqui, vindo falar sobre isso. Um momento de aprendizagem, assim, é aquele negócio que todo mundo costuma falar. O ideal era que fosse presencial, mas como não está, então a gente vai trabalhando como dá. E me dispus aqui a falar. E antes de começar a falar sobre o tema, eu vou deixar, inclusive, para falar sobre o título ao longo da apresentação, tá, Raça? Eu quero perguntar para vocês quem gosta de dormir. Eu. Eu. Vocês podem ou falando no áudio ou mandando a mensagem aí só para saber. Quem gosta de dormir, bota aí um eu no chat. Inclusive, durmo pouco ultimamente, viu? Tô com um desejo de sono. Gleison gosta de dormir mesmo. Eu tenho que tomar cuidado com esse menino. Tá aí. Muita gente. Só que aí a gente passa para as outras questões. Primeiro ponto.
Quem dorme pelo menos 8 horas por dia? Aí vai botando aí, eu ou não? Mas se eu contar, acho que ultimamente a média tem sido umas 4 horas por dia. Uhum. Quem não precisa de café para conseguir manter sua produtividade durante todo o dia? Aí a outra pergunta. Quando vocês têm alguma atividade da faculdade atrasada ou do trabalho, é o horário do que vocês costumam tirar para adiantar essa tarefa? Isso é para pensar. Então, eu posso afirmar com alguma certeza que vocês não gostam de dormir. Eu posso afirmar que eu gosto de dormir, porque eu, querendo ou não, eu apago de noite. Então, mesmo se eu quiser deixar de fazer alguma coisa para tentar, deixar de dormir para tentar fazer alguma coisa, eu vou dormir em cima do computador. Então, eu posso afirmar que eu gosto de dormir. E é baseado nisso que a gente vai conversar um pouco. O sono, ele é bastante negligenciado em muitas situações da nossa vida. E a gente esquece que hoje, na nossa vida, como seres humanos e na maioria dos animais que vivem, a principal forma de recuperação que nós temos é o sono. Nutrição, fisioterapia, os métodos lá, crioterapia, enfim, etc. Nenhuma dessas estratégias é tão eficiente para promover a recuperação quanto o sono. E é o sono, normalmente, que a gente deixa de lado, tá bom? Vou só compartilhar aqui a apresentação, passar para a tela inteira. E, Matheus, eu acho que tu é mais suscetível ao sono, viu? Eu é que não tenho opção, eu desmaiava também, agora que eu não tenho opção, que o negócio tá diferente, mas se eu tivesse a opção, eu deixaria. Tenta deixar uma criança gritando do lado, assim, uma questão meia hora, do meio da madrugada, vê quanto tempo você aguenta. Mas é porque aí tem outro ponto, que aí não está no tema de hoje, mas é porque o filho muda o sono, tanto dos pais também, de forma geral, mas principalmente da mãe. Quando engravida, ele fica com aquela sensação, aquele senso de proteção, enfim, que torna o sono mais sensível, mas como se fosse um mecanismo para defender o seu filho ou filha. Bom, então, a ideia de hoje é a gente falar um pouco sobre a relação do sono e exercício. E isso a gente tem que entender como uma relação bidirecional, ou seja, não é o sono que melhora a qualidade do exercício, não é o exercício que melhora a qualidade do sono, é os dois acontecendo ao mesmo tempo. E a partir disso, a gente vai gerar um debate aqui, que devido ao tempo, vou até marcar aqui para não me perder. Devido ao tempo, eu trabalhei mais uma ideia assim de puxei coisas que eu considero mais interessantes para se comentar e vou construindo teorias por cima daquilo que eu vou mostrando, tá ok? Primeiro, o que é sono? No livro, lá, Porque Nós Dormimos, ele faz até uma espécie de sátira, que ele imagina assim, imagina que você teve um filho, você está lá esperando, né, a enfermeira chega para você e falou, parabéns, seu filho nasceu, você vai ser pai. Ou então ele avisa para a mãe lá, parabéns, seu filho nasceu bem, você vai ser mãe. Ela vira, ela vai saindo da sala, só que quando ela abre um pouco a porta, ela para um pouquinho, pensa, olha de volta para você e fala, só tem um problema, seu filho vai passar cerca de 1/3 da vida sob uma condição similar à morte, similar a... Fugiu a palavra, de quando a pessoa, enfim, apaga lá doente e passa muito tempo. Mas, enfim, é uma situação... Oi? Em coma? Isso, vai passar 1/3 da sua vida numa situação similar a um coma. Durante todo esse período, a cabeça dele vai ser povoada por alucinações e não tem forma de resolver esse problema. Boa sorte na criação do seu filho. De fato, o sono é isso aí. Entretanto, o sono ele não é uma condição passiva. Não é a gente isolado, sentado na nossa cama, numa postura prototípica,
parado ali durante 8 horas. Na verdade, durante esse processo, o nosso corpo está trabalhando de forma muito eficiente, tanto o cérebro como o corpo. E isso é possível de mensurar. Durante o sono, a gente consegue fazer algumas avaliações que verifica que durante o momento que a gente está dormindo, a gente tem atividades de eletroencefalograma, de eletromiografia, movimentação dos olhos e uma variação de ondas, que não é o tema da aula de hoje, do cérebro, que a gente consegue avaliar durante todo esse processo. Então, uma condição em que o cérebro e o corpo são altamente ativados durante um estado comportamental particular, deitado. Facilmente, você consegue olhar para uma pessoa e saber se essa pessoa está dormindo ou está acordada. E essa postura prototípica em um estado comportamental particular, ela tem um limiar de excitação aumentado, com reduzida responsividade a estímulos externos e perda de consciência. Mas aí eu pergunto, se na nossa evolução, que passamos até se tornar quem somos hoje, a gente sempre dormiu. Isso, de novo, voltando, a gente dormiu e a gente tinha um limiar de excitação aumentado, com reduzida responsividade a estímulos externos e perda de consciência. E a gente sempre dormiu. Se imagina agora numa selva, que foi o processo que a gente passou, selva, mata, perambulando pelo mundo com diversos outros animais, onde não éramos o topo da cadeia alimentar. Qual a vantagem de se dormir? Se dormir, no caso, seria me tornar um alvo mais fácil para o meu predador, concorda? Então, qual é a vantagem de se dormir? De fato, para mesmo numa situação dessa, a gente se manter evoluindo e sempre manter o sono como parte fisiológica, necessidade fisiológica, assim como sede, fome, assim como dormir, sexualidade, tudo isso são necessidades fisiológicas, tudo isso faz parte do instinto de ser humano. E voltando nesse passo, nessa situação ambiental, mesmo assim a gente dormiu. E, de fato, alguns exemplos. Primeiro, o sono tem uma relação muito bem elucidada na literatura com relação à memória e aprendizagem. Pessoas que dormem mais, que passam por sonos profundos, têm maior capacidade de memorização e de aprendizagem. Pessoas que dormem mais têm maior capacidade de performance neurocomportamental, definir metas, planejar o caminho que vai percorrer até cumprir com essa meta. Pessoas que dormem menos são mais propensas a desenvolver doenças cardiovasculares. Pessoas que dormem menos têm menor capacidade reprodutiva. Dormir ajuda a tirar uma substância do cérebro chamada beta-amiloide, que tem relação com o desenvolvimento do Alzheimer. E dormir pouco estimula, no caso, comportamento no ser humano que são associados à obesidade, menor capacidade de negar alimentação, de comer besteira, menor estímulo a realizar o exercício físico. A gente já começa falando aqui, então, a primeira vez sobre o exercício. O sono, de certa forma, ele é controlado por dois processos bem estabelecidos. É um processo interno, que ele acontece independente do ambiente, né? Que, inclusive, o estudo que investigou isso foi maravilhoso. 2 caras entraram numa caverna, bem mesmo, entraram lá no fundo da caverna e marcaram o relógio, como é que funcionava. Enfim, esse processo ele não bate as 24 horas exatas do dia, ele é um pouquinho mais, chega a ser 26 horas, mais ou menos, por aí. E esse processo faz com que a gente se adapte à luz solar por meio da luz solar, principalmente, no caso. Essa luz que entra pela retina, ele é enviado para o núcleo supraquiasmático, a gente pode avaliar aqui, ele entra no momento de escuridão, existe um estímulo do núcleo supraquiasmático, esse núcleo supraquiasmático se comunica com a glândula pineal por meio do gânglio cervical superior e, por meio do nervo coronário, é enviado um estímulo simpático para a glândula pineal, e nessa glândula pineal, com o estímulo simpático, com a liberação da noradrenalina,
existe a estimulação dessa enzimazinha aqui, que é a serotonina N-acetiltransferase, que, numa reação de acetilação dessa serotonina, ele vai culminar na produção de melatonina, que talvez seja, quando a gente fala de sono assim, normalmente a primeira coisa que o pessoal costuma falar comigo normalmente é sobre essa tal dessa danada da melatonina. E a melatonina vai estimular o resto do corpo a induzir o sono. Então, primeiro ponto, a melatonina, suplementação por melatonina, tem um potencial efeito placebo muito superior do que realmente induzir o sono, porque não é uma relação de causa e efeito a melatonina no sono. Existe uma ativação da melatonina que vai desencadear outras respostas até chegar na hora que a pessoa dorme. E por que eu estou falando isso? Porque a gente vai chegar numa situação que existem duas evidências científicas hoje com robustez suficiente para a gente afirmar, que é o exercício físico, que melhora a qualidade do sono, e intervenções psicológicas, que aí vão trabalhar com a perspectiva de técnicas de higiene de sono, que inclusive uma dessas técnicas de higiene de sono é o exercício físico, de tentar implementar isso na vida do pessoal, que aí entra naquela questão de teoria cognitivo-comportamental e etc, que os psicólogos podem usar para tentar facilitar, tentar melhorar essa qualidade de sono das pessoas. E chega no ponto, tá bem, então você esteve lá, anoiteceu, você estimulou, você foi dormir. Mas como é que eu avalio a quantidade ou a qualidade de sono do meu aluno, que eu estou dando personal? Como é que eu avalio a qualidade e a quantidade de sono minha mesmo, dos meus familiares? Bom, primeiro ponto, a gente tem que saber alguns tópicos importantes disso. Primeiro, a hora que a pessoa deitou na cama, tá? Não é necessariamente a hora que a pessoa dormiu, é a hora que a pessoa deitou na cama. Além disso, a gente tem a hora que a pessoa despertou. Então, deitou na cama, começa a contagem, quando a pessoa desperta, marca o fim. Dentro desse processo tem o que a gente chama de latência. Que o que seria a latência de sono? É o período entre que a pessoa se deitou até o período que a pessoa começou a dormir. Altos valores de latência significam piores qualidades de sono. Quer dizer que você está demorando muito para começar a dormir. Outro ponto importante, a partir do momento que você deitou até o momento que desperta. Isso a gente pode chamar de tempo total de sono. A razão entre esse tempo total de sono, do tempo que o sujeito passou deitado na cama, a gente vai chamar de eficiência de sono, que é outra medida de qualidade. Outro ponto que a gente pode observar é o número de despertares que a pessoa tem durante a noite. E além do número de despertares, quanto tempo essa pessoa passa acordada. Ou seja, você tem um tempo total de sono, que marca o momento que você começou a dormir até o momento que você despertou, e você tem as quebras que acontecem nesse período de sono. Essas quebras também são associadas à qualidade do sono do indivíduo. Quanto maior o número de despertar, pior a qualidade de sono. Quanto mais tempo você passou acordado nesse despertar que você teve, pior é a sua qualidade do sono. Então, de certa forma, a gente pode avaliar a qualidade de sono por meio desses parâmetros aqui. Isso você pode aplicar com qualquer pessoa. Existem até alguns questionários, como o de Pittsburgh, que você pode usar para avaliar. Agora, esse processo de sono, ele ocorre por volta de mais ou menos 8 horas por dia, depende da faixa etária, 8, 9 horas do seu dia. E o nosso sistema fisiológico, nosso mecanismo de controle, né, da nossa alostasia, ela é extremamente redundante, no sentido de que, se você tem um caminho até chegar a X, se esse caminho falha, o seu corpo consegue optar por outro lado para conseguir chegar naquele mesmo fim. Então, o que seria sensato imaginar que o que a gente faz ao longo do nosso dia, enquanto estamos acordados, pode afetar nessa qualidade de sono que a gente tem à noite. Nessa perspectiva, a gente tem o exercício físico. O exercício físico moderado intensidade, moderado intenso, do exercício aeróbico principalmente, enquanto o treinamento de força ainda tem algumas questões importantes e não está bem claro se ele realmente é benéfico à qualidade de sono.
mas para o exercício aeróbico já tem uma certa robustez para a gente poder afirmar alguma coisa. E por que o exercício poderia melhorar a qualidade de sono? A gente tem alguns pontos, como, por exemplo, temperatura corporal, sistema endócrino, sistema nervoso, processo inflamatório, o ritmo circadiano da melatonina e o estado de humor. Bom, o exercício de forma aguda e de forma crônica consegue mexer em todos esses pontos, embora que ainda exista alguma questão sobre o efeito do exercício regular no ritmo circadiano. Saiu um estudo, acho que de 2019, que mostra já um efeito de 1 semana de exercício nesse processo, só que de forma crônica mesmo, isso ainda não está tão claro. Mas o efeito agudo, ele consegue modificar a temperatura corporal. Quando você realiza, você tem um aumento da temperatura corporal, você tem modificação nos parâmetros endócrinos, você tem modificação do sistema nervoso autônomo, você tem uma mudança no processo inflamatório e você tem uma mudança no humor. Esse processo inflamatório, ele tem uma relação muito com a questão do pró-inflamatório e do anti-inflamatório. Parece que algumas interleucinas, enfim, quimiocinas, que estão envolvidas no processo pró-inflamatório, conseguem induzir uma maior quantidade de sono NREM. O sono NREM seria o sono mais leve. Quando você tem um pouco maior dessa concentração no sangue, pode ocorrer uma melhora, no caso do tempo total de sono, com maior tempo de sono NREM, que seria o sono leve, com o sono REM, que seria o sono profundo. E com relação ao estado do humor também, o fator de crescimento neurotrófico, que parece ter uma relação com a qualidade de sono dos indivíduos. De certa forma, em resumo, é isso. Só que esse agudo teve um tempo que foi muito discutido sobre em que momento seria esse agudo para promover uma melhora da qualidade de sono. E 2 pontos foram levados em consideração principalmente, que foi a temperatura corporal, você realizar um exercício físico à noite, ter essa mudança da temperatura corporal e do sistema nervoso autônomo, que poderia prejudicar a qualidade de sono. Só que a gente tem que pensar, quando a gente fala na temperatura corporal, que ele não é só o nosso corpo em si, é uma relação do nosso corpo com o ambiente. E dentro dessa relação da temperatura que o nosso corpo está com o ambiente, a gente também possui um mecanismo de termorregulação. Então, se eu faço um exercício físico de noite para o meu sujeito, digamos que ele aumentou a temperatura corporal dele, porém, à medida que ele aumenta a temperatura corporal, o que acontece? Eu tenho ativação de alguns termorreceptores, de alguns quimiorreceptores, que vão informar lá o hipotálamo, que vai promover uma resposta termorreguladora. Dessa termorreguladora, ele pode vasodilatar os capilares periféricos, e dilatando os capilares periféricos, tem um maior fluxo sanguíneo nessa região, e eu tenho uma maior troca de calor. Numa situação que o ambiente não está tão quente, essa troca de calor vai acontecer de forma facilitada. E rapidamente, o nosso corpo consegue voltar à temperatura normal. Isso para aproximadamente 90 minutos. Existe um estudo que mostrou que após o exercício físico, é mais ou menos 90 minutos o tempo para que o organismo volte à temperatura normal. Só que tem um porém. Esse estudo foi realizado em um lugar que a temperatura era mais ou menos por volta de 28 graus. A gente não sabe como seria o comportamento dessa recuperação da termorregulação em uma situação diferente. Aqui em Natal, por exemplo, 30 graus, a gente não sabe se funcionaria da mesma forma. Mas, em climas amenos, a temperatura corporal parece não atingir, porque, por mais que você esquente seu corpo, a temperatura ambiental fora está mais leve, facilita o processo de troca de calor. Então, você consegue esfriar o seu sistema muito rápido. E isso pode ser positivo, porque, lembra que eu falei lá que não é só a melatonina que induz o sono, que ela ativa outros mecanismos? Um desses mecanismos é a redução da temperatura de 0,5 até 1,5 graus do sistema nervoso central. E isso pode ser facilitado, no caso, pelo exercício físico. Então, a gente tem um ponto aqui.
será que o exercício físico agudo, de noite, por exemplo, é prejudicial realmente? Ou será que não? Isso abre margens para vários debates dentro dessa aplicação de exercício para a qualidade de sono do seu aluno. De certa forma, esse estudo aqui, ele avaliou alguns, não eram atletas, eram pessoas que tinham uma rotina de prática de exercício físico contínua. E ele avaliou o quê? Ele não verificou o horário do dia que a pessoa dormia, que a pessoa realizava o exercício, e nem avaliou nada assim da rotina dele. O que ele fez? Chegou no final do dia, os autores, eles avaliaram a percepção de exaustão que a pessoa teve ao exercício de manhã, ou seja, aquela percepção de exaustão que ele teve, chegou no final do dia, ele ainda tinha algum efeito residual ou ele já estava recuperado? E o que os caras encontraram? Que quanto maior a percepção de exaustão da realização do exercício, maior foi a eficiência de sono. Quanto maior foi a percepção de exaustão, menor foi a latência de sono. Quanto maior foi a percepção de exaustão, menor foi o número de despertares. E menor também foi o número de duração durante esses despertares. E tem aqui também algumas relações com relação à arquitetura de sono. Mas parece que quanto mais exausto você chega ao final do dia, independente do horário do exercício que você realiza, mais, no caso, você tem uma tendência a apresentar melhor quantidade e qualidade do seu sono. Porém, esse estudo ele não avaliou, no caso que tem esse viés, ele não estratificou por horários que as pessoas realizavam o exercício. E isso também, no caso, está em debate na literatura. O efeito do exercício na qualidade do sono é descrito para diversas populações, enfim, né? Atletas, para idosos, para jovens saudáveis, mas tem alguns pontos curiosos, principalmente com a população obesa. O que seria? Pessoas que apresentam obesidade, elas têm um déficit na qualidade de sono, principalmente mediado por fechamento da traqueia, para a respiração, e por causa desse fechamento, a pessoa desperta por não estar conseguindo respirar. Isso é um dos principais fatores que prejudicam a qualidade de sono de pessoas obesas. Esse estudo aqui eu considero ele interessante porque ele pegou jovens, né, com obesidade e aplicou uma sessão de treinamento. E veja que ele não precisou de muito. Nessa sessão de treinamento, ele usou apenas o exercício com o próprio peso corporal e exercícios com band, que numa situação que a gente está vivendo atualmente de pandemia, de pessoas que pararam de se exercitar, você já consegue promover um exercício, um funcionamento, no caso, promover um exercício que promove uma melhora dessa qualidade de sono das pessoas. E o que ele identificou? As pessoas que realizaram exercício físico tiveram um maior tempo de sono, ou seja, eles passaram mais tempo dormindo. Mas eles passaram mais tempo dormindo por quê? Porque a eficiência de sono deles melhorou. Ou seja, do tempo que ele passou deitado na cama, mais tempo ele passou dormindo. E outro ponto, que é o índice da apneia, né, que aconteceu lá, existe uma redução do número de vezes que a pessoa acordou por causa dessa apneia, induzido, no caso, pelo excesso de peso. Isso é curioso porque houve essa redução, porém o pessoal não perdeu peso. Conseguem compreender? Ou seja, você pegou um grupo de obesos, esse grupo de obesos tem um alto índice de apneia, de despertar por apneia durante a noite. Eu aplico exercício físico neles, independente se eles perderem peso ou não, eu consigo reduzir esse número de despertar. Então, veja que o exercício consegue melhorar a qualidade de sono dessas pessoas sem estar trabalhando direto com percentual de gordura, com massa gorda, que é um fator, inclusive, desmotivante para a prática de exercício físico desse pessoal. Então, você consegue prometer para uma pessoa obesa, eu vou conseguir melhorar a qualidade de sono. Isso já pode ser uma forma, inclusive, de você avaliar o progresso dessa pessoa, definindo metas de curto prazo, enfim,
do efeito do exercício físico, para ver se essa pessoa consegue se motivar a continuar nessa prática de exercício. Porque, tudo bem, você faz exercício, não é garantia você perder o peso, mas você já melhorou a qualidade do seu sono. Então, você consegue fazer esse jogo. Outro ponto, com relação ao treinamento de força, e na avaliação da pressão noturna que aconteceu. Esse estudo aqui, ele não foi com hipertensos, que ele avaliou a pressão, tá ok? Existem outros estudos, mas naquele lá dos 30 minutos eu tentei simplificar. O que é que ele fez? Ele aplicou um treinamento de força nos sujeitos, de leg press, extensão de perna, flexão nórdica, exercícios para panturrilha, abdominal tradicional mesmo, o que eu costumo chamar de abdominal frontal, extensões de tríceps, flexão de bíceps, a puxada frontal e o exercício de peito, lá o supino em máquina inclinada. E o que é que ele verificou? Isso, ele realizou o exercício em um grupo pela manhã, às 7 da manhã, e um grupo ele realizou pela tarde e um grupo ele realizou pela noite, que no caso seria aqui. Um treinou às 7 da manhã, um às 13 da tarde e um às 19 da noite. E o que ele verificou? O pessoal que treinou de manhã, ele teve menos tempo de despertar do que os demais grupos. O número de queda, né, avaliou o tempo, e o número de despertares, para todo mundo que realizou o treino, é melhor do que quem não realizou nada. Ou seja, quem faz o exercício físico de tarde ou de noite, ele passa menos tempo desperto durante a noite. Quem realiza o exercício físico, independente do horário, consegue reduzir o número de despertares comparado ao controle, mas sem diferença entre eles. E, por último, do tempo acordado também, aqui no caso seria a latência de sono, e aqui do tempo acordado. A latência de sono, às 7 da manhã, né, quem realizou o treino às 7 da manhã, tem menos tempo de latência do que os demais. E o tempo de despertar de quem treinou de noite, que passou desperto, foi inferior a quem realizou o controle. Ou seja, exercício físico, independente do horário, diminui o número de vezes que você desperta durante a noite. Se você realizar o treinamento de força durante a noite, existe diferença comparada ao controle no tempo que você vai passar acordado, ou seja, você ficou exausto. A partir do momento que você acordou, você levantou e abre aquele olho meio aberto, meio fechado. E logo depois você só fecha mesmo, vira para o outro lado e apaga. E esses fatores aqui são justificados, no caso, quem justifica o efeito do treinamento de força no sono, trabalha com a perspectiva principalmente do sistema imune, que existe uma ativação de interleucinas pró-inflamatórias, como interleucina 1, interleucina 6, fator de necrose tumoral alfa, prostaglandinas. E esses fatores aí, eles conseguem se comunicar com o sistema nervoso central e estimular áreas do cérebro que vão promover, no caso, que vão induzir o sono. E a teoria por trás disso trata principalmente que, aquilo que eu já tinha comentado, um pouco desses danos, que é o dano celular ou o dano do patógeno. Um pouco da elevação desses danos induz um pouco da elevação da atividade anti-inflamatória, que vai aumentar um pouco o tempo de sono NREM, que seria o sono leve. Um aumento um pouco maior desses danos de célula e de patógenos vão aumentar um pouco mais a resposta anti-inflamatória, que vão promover um aumento do sono NREM considerável, com a redução pequena do sono REM. E um aumento considerável disso aqui já gera um processo inflamatório exacerbado. E esse processo exacerbado promove uma queda do sono NREM e do sono REM. Ou seja, aqui a gente já pode trabalhar, mas lembrando, isso aqui é apenas em hipótese, numa perspectiva de que exercícios elevadamente intensos podem promover uma maior resposta pró-inflamatória que podem prejudicar a qualidade de sono. Atividades moderadas podem promover essa resposta do sono NREM e do sono REM, e uma atividade leve vai promover um aumento do sono NREM. De novo,
Isso aqui é hipóteses que estão por trás. Isso aqui ainda não foi testado pela literatura. Só que nem todo mundo realiza treino de noite. Muitas pessoas tiram a noite para correr, caminhar. Aproveita ali a Roberto Freire, de noite tem muita gente correndo, realizando atividade aeróbica, né? E o que esse estudo tentou fazer? Ele verificou o efeito do exercício aeróbico em diferentes intensidades na qualidade de sono de pessoas com fenótipo cronobiológico, fenótipo cronobiológico intermediário. Que seria isso? Durante a tarde é o que o povo está mais disposto. É aquela brincadeira que o povo usava. Não, eu funciono melhor pela manhã, eu funciono melhor pela tarde, eu funciono melhor pela noite. De forma simples, seria mais ou menos essa ideia. E esse pessoal que funcionava melhor de tarde foi dividido, né, randomizado e crossover, para realizar ou exercício moderado contínuo, ou exercício HIIT, ou CIT. E a teoria, a hipótese inicial, né, pensa, se ele vai realizar o exercício de noite, 4 horas antes de deitar, o CIT eleva mais a temperatura do que o HIIT eleva mais a temperatura do que o moderado contínuo. Então, como é que será que funciona o sistema quando a gente aplica esse exercício nesses sujeitos? O moderado contínuo foi realizado 45 minutos a 70% da potência máxima. O HIIT foi realizado 10 tiros de 1 minuto a 90% da potência máxima, por 1 minuto de descanso a 20% da potência máxima. E o CIT foram realizados 6 tiros all out, de 20 segundos a 140% da potência máxima, com 140 segundos de descanso a 20% da potência máxima. E o que os autores encontraram? Primeiro, o tempo de sono dos sujeitos que realizaram o exercício moderado e contínuo foi inferior ao que realizou o CIT. E quem realizou o CIT teve mais tempo de sono do que o grupo controle. Para a eficiência de sono, o grupo que quando ele realizou o treinamento de sprint, ele teve 86,2% de eficiência. No grupo controle, ocorreu 79,2%. O número de despertares, de tempo que ele passou desperto, no grupo controle foi 89 minutos. E quando a pessoa realizou o treinamento de sprint, foi 61 minutos. Ou seja, eu estou dizendo que a pessoa dormiu mais eficiente e com menos despertares ao longo da noite. Curiosamente, o horário que a pessoa acordou no outro dia, no moderado contínuo, foi às 7h27, e o grupo controle foi às 8h23. Mas por que isso é importante? Porque nesse estudo, eles não controlaram, tipo, você vai dormir só 8 horas e fechou nisso. Ele deu liberdade para você só acordar mesmo quando você estiver se sentindo disposto. Ou seja, quem realizou o moderado contínuo na noite anterior conseguiu acordar mais cedo e com maior disposição do que quem, aliás, mas com a mesma disposição, porque é sempre considerado, mas ele conseguiu acordar na mesma disposição mais cedo do que o grupo que realizou o controle. Então, parece que fazer o exercício físico é benéfico para a qualidade e quantidade de sono, só que o CIT, que teoricamente promoveria uma maior mudança no controle autonômico e maior mudança da temperatura corporal, conseguiu ser mais eficiente para tempo total de sono, para eficiência de sono e para número de despertares. Isso é curioso também, porque, por exemplo, imagina que você está lá na sua academia, e enquanto você está na sua academia, vem uma pessoa que não dormiu bem na noite anterior. Isso é uma condição bem comum. Quando passei pelos estágios, muitas pessoas que chegavam lá e não dormi bem, professor. Aí conversavam com a gente lá, antes de ir para o treino. Aí o que esse estudo fez? Ele realizou uma privação de sono, a pessoa dormiu, né? Ele fez o exercício e aplicou uma condição de privação de sono e de sono normal. E o que ele verificou? Quando a pessoa é privada de sono para realizar o exercício no outro dia, existe um aumento da IL-6. A IL-6 é uma quimiocina, uma interleucina, que é produzida pelo sistema imune, mas também pelo músculo esquelético. E ele tem muita relação com a recuperação do músculo, porque
À medida que a interleucina 6 aumenta, ela estimula alguns mecanismos moleculares de hipertrofia muscular e de recuperação e reparo do tecido. Só que, quando ela está em excesso, o processo que acontece é o contrário. Isso acontece quando as pessoas estão privadas de sono. Nesse estudo aqui, quando chegou às 18 horas, após a privação de sono e exercício, as pessoas estavam com a condição de interleucina 1 elevada e mais elevada que durante a condição normal. Isso pode ser benéfico, porque isso aqui foi um agudo, isso pode ser benéfico e facilitar a qualidade de sono no outro dia, mas isso pode ser extremamente prejudicial, porque em um estudo similar que fizeram no modelo com esse que foi realizado com ratos, eles verificaram que os ratos que foram privados de sono tiveram redução da massa muscular e redução da área do corte de área transversa das fibras musculares do tipo 2B. Então, essa área ainda é um processo que está inicial, a gente não sabe o efeito crônico desse efeito, de tudo isso, mas o que eu sugeriria no caso, então, se a pessoa está privada de sono, pega aquele conceito de carga alostática, que não é só o treino que promove o estresse à pessoa. Desde Cellier, lá em 1950, os mecanismos, se entende que os mecanismos de estresse dentro do seu corpo são similares. Ou seja, um treino que você realizou vai liberar cortisol da mesma forma que uma briga que você teve com um parente seu. Isso vai chegar a ser interpretado pelo cérebro de uma forma estressora, e se você aplica cargas elevadas a isso, você vai criando acúmulo de cargas pesadas no seu atleta, que pode ocasionar em processos de overreaching, overtraining, enfim. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Se as pessoas estão privadas de sono, evitem realizar treinos exaustivos com elas. Isso aqui, com relação mais ao esporte, que eu trouxe de exemplo, que em períodos de intensificação de carga, os atletas costumam dormir mais, provavelmente induzido pela intensificação do treino. Existe uma relação da quantidade de horas dormidas pelo atleta e a ocorrência de lesão, ou seja, quem dorme 6 horas tem 70% de chance a mais de lesão do que quem... tem 70% de chance a mais de lesão. Quem dorme 7 horas tem cerca de 60%. Quem dorme 8 horas tem por volta ali de 34% a 36%. E quem dorme 9 horas tem menos de 20% de chance de lesão. Isso associado ao desempenho, em estudo que foi realizado na NBA, que quem dorme mais de 8 horas tem 12% mais de aumento de minutos jogados, 29% a mais de aumento em pontos por minuto, 2% a mais de aumento na porcentagem de 3 pontos, 9% a mais no aumento da porcentagem de arremesso livres. E tem mais 37% de aumento de perda de posse de bola. Quem dorme menos, no caso, tem mais perda de bola, perda de posse de bola, cerca de 37%, e aumenta o número de faltas cometidas, em cerca de 45%. Então, o sono está ligado com parâmetros de saúde, que a gente conversou mais cedo, mas também está relacionado com parâmetros de desempenho esportivo, e devem ser estimulados, tanto as pessoas que não querem rendimento, como as pessoas que querem rendimento. O sono vai auxiliar nos parâmetros de saúde e no desempenho. Mas da mesma forma que a gente está nesse processo de que o exercício melhora a qualidade de sono, a perda da qualidade de sono também parece promover uma resposta prejudicial ao exercício. Por exemplo, nesse estudo aqui, eles privaram as pessoas 4 horas, né, de sono. Um grupo o grupo que foi controle, teve direito a 8 horas de sono, e um grupo foi retirado um pedaço do sono no início da noite e no final da noite, ou seja, aqui dormiu 8 horas, aqui dormiu 4 horas. E na tarde do dia, ou seja, eles acordaram às 6h30, às 15h30 eles realizaram um exercício físico de 12 minutos, como se fosse aquele teste de Cooper, no objetivo do cara fazer o maior desempenho que ele pudesse. E o que é que ele tem aqui? A velocidade média atingida a cada minuto, ou seja, a 2 minutos, o grupo controle estava correndo a essa velocidade aqui, enquanto o grupo que está privado de sono estava correndo abaixo. Isso aconteceu durante quase todo o processo. Ou seja, quem estava privado de sono corria mais devagar do que quem estava com o sono completo. Esse estudo foi crossover, tá? Curiosamente, a gente vai verificar aqui que os parâmetros de intensidade de exercício fisiológicos que a gente costuma usar, frequência cardíaca,
ventilação por minuto, consumo de oxigênio e a produção de dióxido de carbono, eles respondem a essa questão aqui de intensidade, ou seja, como o grupo que realizou a privação de sono estava correndo a uma velocidade menor, o que aconteceu? Eles tiveram menor frequência cardíaca, sempre. Aqui uma taxa de 1,71, 2,22, isso vai aumentando ao longo do tempo. Ou seja, as pessoas, o que isso está mostrando para a gente? As pessoas poderiam correr mais rápido. Por quê? Porque se elas mesmas na condição controle correram aquela velocidade sobre essa faixa, quando ela está fazendo privada de sono, ela está correndo normal, só que pelos parâmetros fisiológicos, eu estou vendo ali como se o cara estivesse dando migué. Aí, pô, o treino hoje estava prescrito, sei lá, para 160 batimentos, tu está correndo a 158. Então, aumenta aí a velocidade. Qual o problema dessa análise? É porque quando a gente olha a percepção subjetiva de esforço, o grupo que foi privado de sono, ele sempre está com a maior percepção de esforço. Ou seja, a fadiga não está relacionada ao, entre aspas, assim, não dá para a gente separar, né? Não é uma fadiga periférica, é uma fadiga mental. E isso, como foi analisado pelos autores, algumas questões de humor e de motivação, as questões de humor sempre davam piores para a privação de sono, enquanto que a motivação foi igual. Aí a gente entra naquele modelo da fadiga mental. Se ele manteve a mesma motivação e a percepção de esforço aumentou, então o desempenho dele vai correr. Por quê? Se a percepção de esforço aumentou, ele teria que estar mais motivado para conseguir manter a performance similar. E isso não aconteceu. Então, parece que o sono consegue prejudicar o teu desempenho no treino subsequente por causa de um mecanismo por fadiga muito mais mental do que periférica. Por quê? Existem outros estudos também que mostram que a privação de sono não afeta o metabolismo aeróbico, nem afeta o metabolismo anaeróbico. Então, quer dizer que você tem parâmetros de intensidade que suportam que você aumente a intensidade daquele treino, você tem parâmetros dizendo que o metabolismo está funcionando perfeitamente para você realizar aquilo, mas simplesmente você não realiza. É o efeito da fadiga mental causado pela privação de sono. Novamente, o sono é o mais pronunciada forma que a gente tem de promover recuperação, comparado a aspectos nutricionais, comparado a aspectos fisioterapêuticos. O sono é a melhor forma e a falta de controle desse sono pode acarretar mudança daquela curvazinha que a gente conhece da supercompensação. Ou seja, se você não consegue induzir uma melhor qualidade de sono no seu aluno, ele vem dormindo mal e você continua aplicando carga após carga, esse efeito aqui, ele pode não ser o que você imagina subindo e se torne uma queda de performance, de ganhos que o seu atleta vai ter. No final, existem essas dicas de higiene de sono, né? Embora essas dicas eu só mostrar para vocês, elas não vão servir de quase nada, já tem estudos mostrando que não serve, que para isso daqui funcionar, precisam de teorias cognitivas comportamentais, principalmente, que permeiem, no caso, a estruturação disso e tornar isso como um hábito da pessoa, para que a pessoa possa realizar, no caso, isso naturalmente e culminar numa melhor qualidade de sono. E, normalmente, os estudos são mediados lá por psicólogos, enfim. E, por último, novo, eu peço que vocês tenham bastante cuidado quando vocês veem coisas desse tipo na internet. Durmo 4 horas e tenho BMW, e você dormindo 8 horas. Essas são observações que a gente não pode tratar como causa e efeito. Porque, para esse mesmo argumento, eu posso falar que o Dmitry Mendeleev, ele descobriu a primeira imagem que ele teve da tabela periódica foi a base do sono, ou seja, a primeira tabela periódica surgiu após uma tarde e noite que ele passou debruçado sobre seus dados e não conseguiu elaborar uma estrutura. Quando ele dormiu, ele acordou durante a noite com aquela ideia, ou seja, durante a fase criativa do sono, ele conseguiu desenvolver a tabela periódica, e isso rendeu um Nobel. O Otto, ele ganhou um Nobel também, e ganhou um Nobel principalmente pelo seu entendimento, né, que ele fez uma avaliação lá, um experimento com o coração, um experimento que na época foi louvável, foi pioneiro nesse experimento,
e conseguiu investigar a primeira vez os mecanismos de impulsos nervosos. Paul McCartney, que desenvolveu a música lá, aquela Lady B, também ele teve a melodia a partir de um sonho, e a partir do momento que ele acordou, ele construiu em cima daquela melodia que ele sonhou. Ou o Keith Richards, que também fez aquela música de Satisfaction, que também teve essa ideia de música a partir de um sonho que ele teve. Então, a gente chega aqui no ponto importante. Você pode dormir 4 horas e ter uma BMW, isso com o agravante de que o sono, ele promove mais acidentes de trânsito do que o álcool, inclusive, e você pode muito bem perder sua BMW após conseguir dormir 4 horas, porque você dormiu pouco e teve um microsono durante o trânsito e bateu seu carro, ou você pode dormir, ganhar um Nobel ou escrever uma música que marque geração. Esses aí são critérios de escolha que cada um toma, né? Mas, enfim, ou, já que a gente está falando de poesia, o maior fenômeno, o maior livro, maior história do romantismo gótico, que foi lá a história do cara lá que foi retalhado, enfim, que ele tinha diversos pedaços do corpo, se apaixonou pela menina, também foi descoberto durante o sonho. Então, em aspectos de poesia, em aspectos de ciência, o sono parece promover e facilitar o nosso processo de aprendizagem, de lidar com fatos. O sono também existe alguma relação com a tomada de decisão de pessoas que estão envolvidas na Bolsa de Valores. Pessoas que dormem menos tendem a tomar decisões mais arriscadas e perder mais dinheiro durante o processo lá da Bolsa. E se nada disso foi o suficiente para te convencer que o sono é importante, esse estudo realizado na Suécia diz que se você não dormir, você é feio e ninguém quer se envolver com você. Do mais, eu agradeço pela oportunidade de fala. Eu acho que eu passei um pouco do tempo e foi um pouco corrido porque eu tive que resumir, mas enfim. Obrigado a todo mundo que participou e eu fico aberto aí para quem tiver alguma dúvida. Legal, Matheus. Eu sabia que você não ia deixar passar batida aí um artigo irreverente para dar suporte a alguma coisa que você ia falar aí, mas é muito bacana a tua apresentação, Matheus, e a gente percebe, né, o sono é um tipo de coisa assim que você não tem muita opção, né, todo mundo vive isso e tem algum tipo de experiência, né, então, e as respostas a gente meio que é inevitável, você sabe qual é a consequência no seu corpo, pelo menos a maioria, né, quando passa uma noite mal dormida, né, ou às vezes faz um exercício mais tarde, né, assim, existe uma variabilidade grande, mas cada um percebe, né, como que isso reage com ele mesmo ali, vai buscando a melhor maneira, né, de se adequar, né, eu achei bem interessante isso que você mostrou na tua fala, né, e os impactos, né, que também, tanto no contexto físico, mas psicológico, né, comportamental ali também. Eu fiquei viajando enquanto você estava falando e antes de abrir para as perguntas, eu queria, né, trocar uma ideia contigo sobre justamente isso que eu estava pensando, né, assim, eu conheço muita gente, cara, que tem dificuldade de dormir, né, e passa por circunstâncias atípicas. Agora, recentemente, eu estou num contexto onde vários pais, né, se conversam, né, então, e as criançadas aí deixam a gente sem dormir, né, um bocado de tempo. É uma coisa que eu nunca vivenciei tanto tempo. E, cara, a consequência disso, na vontade de fazer as coisas, é muito louca, assim. Tanto disposição, quanto, por exemplo, até lembro, não sei se alguém daqui foi meu aluno na disciplina nessa época, mas, cara, quando eu fiquei um tempo sem dar aula, 45 dias, 40 dias, aí, porque emendou férias e tal, só que eu fiquei sem dormir todo esse tempo, e quando foi voltar para dar aula, eu fiquei com meio receio, assim, de chegar e não saber o que eu estava fazendo ali, falar umas besteiras, entendeu? E aí, tudo isso, assim, como é que a gente, os trabalhos, as coisas que falam das coisas que a gente escolhe, né? Você deu uma palhinha aí no final, mas eu fiquei curioso de saber mais sobre isso, queria saber o que você leu aí já sobre esse assunto. Tá.
O sono, é bem claro na literatura o efeito dele na parte cognitiva da pessoa. Controle inibitório, memória, enfim, etc, etc. Que é totalmente relacionado com as decisões que a gente toma ao longo do nosso dia, né? Então, para essa parte aí de performance neurocomportamental, o sono tem essa evidência de prejuízo. Deixa eu formular melhor aqui. Tá. Tá sem áudio. Posso falar? Porque eu vi você movendo a boca, achei que estava completando alguma coisa. A partir do momento que a gente se ausenta da capacidade de sono, né, da nossa qualidade de sono, a gente tem meio que uma desordem da nossa capacidade cognitiva para tomada de decisões. Isso, existe alguns estudos, principalmente esse que eu falei lá, da Bolsa de Valores, que eles avaliaram que os homens que eram privados de sono, quando chegavam para essa Bolsa de Valor, eles tendiam a perder mais dinheiro por fazer investimentos mais arriscados. E esses investimentos mais arriscados aconteciam justamente porque ele perdia essa capacidade de lidar com o que estava acontecendo ali e ter pouca margem para sair da bolha, digamos assim. Aí é outro ponto também, quando a gente fala de memória, aprendizagem, esses fatores, não é que só o fato de você dormir, você vai ser excelente naquilo que você se propõe, mas que quando você realiza aquele estudo, você costuma estudar aquilo, você tem uma ânsia de ver e vivencia aquilo, quando você vai dormir, tudo aquilo que você viveu durante o dia é processado no seu cérebro. Então, a partir do momento que tudo aquilo que você viveu é processado, quando você acorda, você consegue ter maior mobilidade para tentar lidar com aquela situação. Por exemplo, quem nunca aqui teve uma dificuldade para resolver alguma coisa ao longo da vida? Isso, para quem está no mestrado, até é tema, às vezes, do estudo. Você passa muito tempo lendo aquele negócio e não vem nada quando você quer pensar num projeto de pesquisa. Aí você dorme, quando você acorda, você já acorda meio com aquela epifania. Não, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Justamente porque o sono tem essa capacidade de juntar essa memória de curto prazo que você desenvolveu ao longo do dia e o processo funciona meio que assim. Ele abre uma comunicação direta com o córtex pré-frontal. Aí, meio que ele abre a caixinha do córtex pré-frontal e pega tudo aquilo que você tem de memória armazenada de longo prazo. E ele começa a processar isso que vem essa memória de curto prazo e alocar em diferentes cantos. À medida que ele vai alocando na forma de memória de longo prazo, você começa a criar associações neurais, né, que ligam aqueles pontos. E isso se torna mais criativo. Um exemplo que, inclusive, eu dei, que foi o do Dmitriev, que desenvolveu lá a tabela periódica, a obsessão da vida dele foi tentar criar uma tabela que organizasse todos os elementos conhecidos na época. E a partir disso daí, ele se dedicou, ele passou a vida toda estudando aquilo, foi o foco de estudo da vida dele. Em um determinado momento, depois que ele viu tudo aquilo que tinha para fazer, estava tudo embaralhado na cabeça, quando ele dormiu, o cérebro organizou isso. E à medida que o cérebro organizou esse processo dele inventivo, quando ele acordou, ele conseguiu estruturar de uma forma que serviu de base, inclusive, para o que a gente tem hoje. Não sei se eu consegui atingir o que você queria, que você perguntou. Não, com certeza. Eu acho que no final, imagino assim, na prática, que a pessoa vai ter mais dificuldade de fazer aquilo que elas precisam fazer, vai ter mais dificuldade de repente, aquela força de vontade, né, de se manter na tarefa, né, e principalmente naquela fase inicial, né, então, assim, hoje eu vejo, assim, tem dois grupos, aqueles que gostam do exercício e entendem que nessa condição, se ele está cansado, está assim, desgastado, ele pode se recuperar fazendo exercício, e tem aqueles que enxergam que aquilo é um desgaste, que é uma coisa que vai gerar uma demanda, né? E aí, para esses, essa condição de cansaço, fadiga mental, sono, isso aí é fatal, né? Agora, para aqueles que às vezes ainda
Eu gosto muito de me exercitar, mas quando eu estou muito cansado, com sono, noites viradas, assim, a minha capacidade de fazer exercício diminui muito, até com medo de me machucar, de ficar doente, entendeu? Teve épocas que eu conciliou dormir pouco com uma tara de fazer velejar de kitesurf. Cara, eu ficava doente direto, toda semana eu ficava gripado, né? Era uma intensidade muito alta de exercício com pouca recuperação, né? Então, é interessante isso. A Thaís aqui, Matheus, pediu para tu botar aqui a referência do artigo dos mecanismos relacionados ao sono, se você puder aqui colocar. Tá ok, deixa eu procurar aqui. Não precisa ser agora aqui, eu vou fazendo as perguntas aqui, depois você faz com mais calma. Tá ok. A Larissa perguntou aqui, Matheus, e se treinar à noite, né? A pessoa que treina após o trabalho, por exemplo, né? Como é que é o impacto disso? E, enfim, fala um pouco sobre essa questão. Tá ok, mas no caso é o efeito do trabalho no exercício ou do exercício pós-trabalho no sono? Eu acho que assim, seria do trabalho no sono, mas de repente falar um pouco das duas coisas, acho que é legal. Tá. É complicado afirmar assim de bate pronto, porque tem alguns fatores. Primeiro, tem o próprio fator do sujeito, o que a gente comentou lá do fenótipo cronobiológico. Parece que pessoas que têm um fenótipo para tarde ou para noite, o exercício vai mudar pouco a relação de sono dele, porque o ritmo da melatonina, né, não vai acontecer mais ou menos onde ocorre, ali no final da noite para o início. Ele vai ser um pouquinho mais atrasado. Quando a pessoa tem um fenótipo cronobiológico matutino, que é mais disposta durante a manhã, eu estou falando assim mais disposta, mas é para a forma de exemplificar, não é necessariamente só por ser mais disposto que ele tem esse fenótipo. Pode ter prejuízo porque parece, as poucas evidências que tem, parecem que o exercício físico atua como um modulador nesse ritmo da melatonina. Então, ele meio que consegue deslocar mais ainda a melatonina para frente. Então, normalmente, esse pessoal que tem esse ritmo cronobiológico de manhã, eles dormem um pouco mais cedo, e o exercício aí poderia ser prejudicial porque ele ia empurrar. Só que é prejudicial no sentido de que prejudicaria a latência de sono. Seria aquele momento que você deita até o momento que você dorme. Não existe, eu não vou afirmar que não existe porque é muita soberba. Eu não conheço algum estudo que avaliou. O primeiro estudo que eu avaliei estratificando por esse fenótipo cronobiológico foi esse que eu mostrei, que fez de tarde, mas que provavelmente vai impulsionar para alguns outros, que vem depois. Travou. Travou aonde? Para mim não travou, cara. Continuou normal. Não sei se para o demais travou, mas estava tranquilo aqui para mim. Desvoscila mesmo, Larissa. Isso. Aí depende desses pontos. Aí, nesse ponto, aí que tem outros pontos. Por exemplo, fazer exercício em bicicleta parece ter menos, no caso, promover menos massa muscular, vai produzir menos calor, enfim, pode ser que promova um efeito diferente na esteira. Mas, de novo, eu não posso afirmar completamente porque não tem estudo. A maioria das coisas que eu estou falando aqui sobre sono e exercício são muito no campo especulativo. É uma área que está crescendo ainda. Mas parece que fazer o exercício em esteira pode aumentar esse período de latência comparado com fazer um exercício na bicicleta. O treinamento de força pode ser que prejudique menos do que o exercício aeróbico, porque o treinamento de força modula menos o controle autonômico, né? A modificação que o treinamento de força promove no controle autonômico é menor do que o treinamento aeróbico. Deixa eu pensar outros exemplos que posso comentar aqui, além do tipo de treino. Tem que ver o horário também que ele está indo treinar e o horário que ele vai deitar. Já tem, inclusive eu trouxe aqui um dos estudos que exercícios até 4 horas antes da pessoa deitar para dormir não parece prejudicar a qualidade do sujeito.
Outro ponto também com relação a isso, tempo de sono, tipo de exercício, a intensidade do estímulo que está sendo dado. Porque, assim, é complicado afirmar alguma coisa, porque é todo um campo especulativo. Eu tenho medo de falar assim e ficar como debate pronto. Só que tipo, é complicado afirmar isso devido a muitas coisas, mas se você tem uma situação dessa que você está passando treino, as primeiras coisas que eu sugiro, avalie a qualidade de sono natural do sujeito. A pessoa, ela não tem nenhum distúrbio de sono, provavelmente ela vai se acostumar além disso, ver a avaliação da qualidade de sono, você pode avaliar também o tempo que ele vai ter, porque existe algum estudo, e mostra que após o exercício físico, eu até comentei, cerca de 90 minutos depois ele está voltado para a temperatura normal do corpo, né? Ele consegue estabilizar. Então, ver se ou precisa de 90 minutos ou não. Além disso, a temperatura que está no dia. Se essa pessoa dorme no ar-condicionado, o tempo que ele tem e tiver um período de calor, se você aplicar uma intensidade de treino elevada, pode ser que prejudique a qualidade do sono naquele dia. E mesmo para a gente, assim, que não tem distúrbio nenhum nem nada, quando está muito quente, assim, a gente já se sente um pouco incomodado para dormir, fica suado, preguento, e a pessoa fica arrumando tudo que é problema. Então, eu focaria nesses 3 pontos inicialmente, sem entender o contexto dele, aí, que permeia esse trabalho também que está sendo imposto. Legal. É difícil, né? Mas, com certeza, uma coisa que até conectando com isso que você está trazendo aí, Matheus, como é que avalia o sono? Qual que são, assim, tem algumas perguntas assim, ó, isso aqui é o que tem comprovado que tem mais relação e que seja uma coisa aplicável na prática profissional, assim. O que você faria se você fosse levar isso para a prática? Traduzido para o português, tem um de Pittsburgh, o questionário de Pittsburgh. Mas, assim, pensa que o quanto... Eu não lembro, assim, quantas perguntas tem nesse questionário? São 10, eu acho, 10 ou 15. As perguntas até factível. Não, eu estou pensando que, às vezes, tem alguns questionários que ficam muito... Assim, é difícil, né, levar para a prática, né? Às vezes você tem 2 perguntas para fazer para um aluno. Quais perguntas você faria para identificar se ele está dormindo bem, se ele tem uma qualidade de sono legal? Enfim, qual a informação? A primeira pergunta que eu faria é se ele dormiu bem. A percepção dele em relação ao que ele teve o sono, eu acho que é o primordial para o seu treino. Porque, por exemplo, ele pode ter dormido 8 horas, mas se ele não se sentiu regenerado, quando ele for realizar, ele vai apresentar os sintomas da fadiga mental. Legal. Então, se você... É a coisa mais simples. Você chegar lá, e aí, dormiu bem? Pode ser até aquela tiração de onda, quando você chega, opa, rapaz, tudo bem? E aí, dormiu? Alguma coisa assim. Uhum. E a outra é com relação ao número de despertares, porque as pessoas normalmente, sim, isso eu estou falando de vivência, assim, de pessoas que eu conversei depois que eu estudei sono, que eu pergunto como é o sono do povo, fiquei até o chato do sono. Aí... que é a relação dos despertares, porque quando você pergunta para a pessoa se ela dormiu, ela ignora os despertares que teve durante a noite. Ela fala só, não, eu dormi bem, dormi 8 horas por aí, só que ela não fala dos despertares. E normalmente que isso aí é um problema. A nossa sociedade, a estrutura da nossa sociedade, nosso sistema econômico é extremamente prejudicial ao sono. Não é todo mundo que é desenvolvido para dormir à noite, por exemplo. Na nossa evolução, daquela história que eu falei lá de ser extremamente prejudicial para sobreviver, no sentido de que tem as feras lá, os animais, que queriam nos atacar na época. Então, o que acontecia? A gente tinha um grupo de pessoas que dormia de noite e um grupo que ficava acordado de noite para proteger esse povo que dormiu. Quando passava para o dia, o que acontecia? Esse povo, esse pessoal que ficou acordado durante a noite ia dormir, e o pessoal que passou a noite dormindo, a função dele seria proteger esse grupo que foi dormir. Aí dividiu os grupos, que é o que a gente chama de cotia e coruja, o pessoal que prefere dormir de dia e o pessoal que prefere dormir de noite.
o nosso sistema econômico, ele não prioriza isso. Basicamente, você tem que acordar cedo. Se você depende de ônibus para ir para o trabalho, você tem que acordar mais cedo ainda. Se tem congestionamento para você chegar no seu trabalho, você tem que acordar mais cedo ainda. E você só vai dormir quando chegar em casa lá no final do dia, porque poucas empresas oferecem. A NASA oferece, a Google oferece. Esse período você poder cochilar durante o dia, mas desde que você bata a meta. Então, eu acho que os dois pontos principais seriam isso. Você dormiu bem e se você teve despertares ao longo do dia, porque normalmente não vai variar muito o horário que ele dorme e o horário que ele acorda, porque é basicamente mediado pela rotina da vida dele. Legal, cara. Legal. Tem o Felipe, ele colocou a seguinte sugestão, né? Você se sente descansado após sua noite de sono, né? Uma coisa nesse sentido parece interessante, né? Também. E se eu fiquei pensando assim, na última semana, né? Ou numa semana normal, se você consegue dormir bem, uma coisa assim também, para ter uma visão geral, né? Eu normalmente durmo bem, ou não, normalmente minha noite é horrível. E aí tem uma... É outro ponto também. Se uma pessoa tem uma rotina que dorme pouco, não é o ideal, porque assim, existe essa variação de tempo que as pessoas dormem, sabe? Só que os estudos que fazem epidemiológico, com relação à doença, à mortalidade e tudo, do sono, ele só estratifica, assim, esse grupo aqui é recomendado de 8 horas. Menos, os estudos mostram que dormir pouco tem uma doença, etc. Mas tem pessoas que têm essa rotina de dormir pouco. Meu pai dorme pouquinho e acha que está satisfeito. Não é parte da rotina dele, se ele tiver que realizar um exercício, ele vai realizar o exercício com a mesma eficiência do que eu que durmo às 8 horas, porque aquilo ele já meio que se tornou a rotina dele. Mudou, teve a mudança lá do ritmo da melatonina, que para aquilo ali ele consegue se resolver bem. Outras pessoas não, outras pessoas costumam dormir 8 horas, aí tem uma noite lá de sono fragmentado, e para essa pessoa que teve a fragmentação do sono, provavelmente fazer esses exercícios de longa duração, que são principalmente esses exercícios que são afetados pela privação de sono, principalmente, ele vai sentir aquilo com maior percepção de esforço, mesma motivação. Tipo, o pessoal aqui do mal, eu gosto de treinar, vou para academia, eu gosto de treinar. Quando eu durmo mal, eu vou para academia, sabendo que eu vou treinar, só que eu sei que o meu rendimento não é o mesmo ali. Eu sempre fico dando migué e eu me dou o direito de me dar esse migué. Porque eu... Posto igual, né? É um respeito que você faz com você mesmo, né? Isso. Mas isso também porque eu entendo o meu processo. Tem pessoas que não entendem. Ela vai perceber aquela carga mais elevada, só que, não, o meu personal está passando para mim, então eu vou continuar fazendo. Então, também vale muito esse contato para saber como a pessoa está sentindo aquilo naquele momento, com relação ao sono que a pessoa teve. O Lucinaldo aqui, ele fez um comentário, e aí a Thaís até trouxe, né, uma questão que é bem legal, né? O Lucinaldo falou, né, que pensando sobre, né, a palestra aqui, né, e ele vai acabar ficando com dificuldade de dormir, né? E aí a Thaís comentou sobre isso, né? Essa coisa do ficar ruminando pensamentos, né? E como que isso poderia, né, alterar a ativação ou gerar ansiedade, prejudicar o sono, enfim. Tu sabe alguma coisa sobre isso? Sugiro. Inclusive, é uma das dicas lá do... Dica não, né? É um dos protocolos lá de higienização de sono. Que ele fala lá, quando você deita para dormir, se você começou a pensar em outras coisas e te torna ansioso e que te impede o sono, de novo, já ia vir dica de novo. O protocolo, no caso, seria se levanta da cama e vai fazer alguma coisa que te acalme. Escutar uma música baixinho, sei lá, olhar o céu, ler um livro, tenta distrair teus pensamentos e quando você tiver com sono realmente, com vontade de dormir, vai para a cama. Porque isso daí é uma das coisas que prejudica demais a latência do sono, que é aquele início. Que você tem que dormir. Por exemplo, acontece muito quando você tem que acordar cedo no outro dia, que você tenta se obrigar a dormir mais cedo. Aí você fica, caramba, eu não vou conseguir dormir, amanhã eu vou acordar acabado. Aí fica girando lá, depois não consegue dormir. Porque a ansiedade gera um processo de retroalimentação,
Você fica ansioso porque não consegue dormir, aí você vai ficando mais ansioso porque não consegue dormir, aí não dorme, aí vai alimentando. Aí, a recomendação lá sugere é justamente isso. Tenta fazer algo que te acalme. Aí isso daí é extremamente individual. Ele faz a sugestão de ler um livro, escutar uma música, mas enfim, isso é extremamente individual. O ideal é que você não use aparelhos eletrônicos, porque os aparelhos eletrônicos emitem uma luz azul, e essa luz azul, principalmente daquela parte da inibição lá que a gente viu da indução da melatonina, é essa luz azul principalmente que ativa ou inibe o nosso núcleo supraquiasmático. Aí usar celular antes de dormir, computador antes de dormir pode ser prejudicial, porque ele está informando mais tempos e você vai precisar de cerca de uma hora, 2 horas para conseguir elevar e atingir o pico da melatonina. Então tem esse ponto. Deixa eu ver outra coisa que eu queria falar também sobre essas dicas de qualidade de sono. Não, isso aí que você falou, cara, é muito... A gente nota muito facilmente, né? Assim, realmente tem essas variações todas aí. Pronto, lembrei. E a outra coisa importante também é você se acostumar à cama como horário para dormir. Porque o ambiente é extremamente importante nessa tua indução ao sono, né? Aquilo que eu falei, não é só a melatonina, é toda uma rotina de vida. Eu tinha feito até um post um tempo atrás, que depois eu apaguei, eu falei, não, isso aqui eu exagerei mesmo besterol. Que foi com relação a quando eu era criança. Quando eu era criança, que eu tinha aula no caso no turno da manhã, só que eu era viciado naquela novela que passava na Globo, O Beijo do Vampiro. Sim. Pronto, eu assistia aquela novela todo dia. Todo dia, minha irmã e meu irmão. E pra gente era sagrado. Terminou a novela, a gente jantava, escovava os dentes e assistia. Terminou a novela, a gente ia pra cama e simplesmente apagava. E a gente continuava fazendo isso. Aí o que aconteceu? Em um período, quando chegou o horário de verão, quando tem horário de verão, modifica, né? A hora, puxa a hora para mais cedo, a novela passava mais cedo. E quando terminava a novela, eu já estava tão habituado com aquilo que o meu sistema, né? O nosso corpo ele não tem relógio. Ele funciona por aspectos que a gente tem no nosso dia. Por exemplo, se eu vi o sol, então quer dizer que eu sei que eu estou de dia. Se normalmente eu pego o ônibus de tarde para ir para a universidade em 1 hora, então eu sei que está de tarde, porque eu estou pegando aquele ônibus para ir para tarde. Meu corpo consegue se comunicar desse jeito. Eu terminava dormindo 1 hora mais cedo. E quando terminava a novela, 1 hora antes, eu estava com o mesmo sono que eu tinha quando eu ia dormir no horário normal. Por quê? Porque eu criei aquele hábito de, pós-novela, eu ia dormir. Aí, isso é importante. Carregava no sono. Oi? A deixa, né? A deixa contextualizada, né? Então, você ia lá, já tinha aquela rotina. A gente tem muitas indicações de fazer isso com criança, né? Você criar essa atmosfera sequencial, né? Que você, quando você percebe, você já está com sono, né? Uhum. E a partir disso saem as outras coisas. Por exemplo, se você acostuma seu corpo a sempre estar na cama, quando você vai deitar, você não sabe se você está indo deitar para dormir ou só para deitar na cama. E o seu corpo tem essa dificuldade de separar. Então, evitem passar muito tempo deitado na cama de vocês. Usem a cama apenas para dormir. Se você quer estudar, sei lá, senta numa mesa da cozinha. E outra coisa também é, assim que acordar, vocês tomem um banho de sol. Esse banho de sol é bom para ajudar o ritmo, no caso, porque se você existe um estudo que mostra que se você tem essa exposição ao sol de manhã, assim que acorda, você consegue dormir melhor de noite, porque você consegue esse ajuste do ritmo circadiano. Legal. A gente teve mais alguns comentários aqui, né? O Felipe falando da questão que tem os dormidores, né? E tem as pessoas que dormem menos, né? E aí, então, talvez a qualidade desse sono é o que é o mais importante, né? E não a quantidade especificamente, né? Isso. É aquele negócio. Os estudos que existem epidemiológicos, que eu conheço, eles não estratificam isso. De fato, existe, eles não estratificam isso. Só que eles verificam essa situação de que quem dorme menos ainda é mais propenso àquela situação. Aí, só que eu não posso afirmar se isso é dependente ou não dessa relação aí dos dormidores e não dormidores, porque eu
particularmente, eu não conheço um estudo ainda que avaliou isso. Legal. Eu acabei pulando o comentário da Thaís, né? E tem aquela coisa de você, às vezes, dormir muito e acordar detonado, né? Você pensa assim, nossa, agora eu vou dormir 10 horas, né? E aí você acorda destruído, parece que em vez de sair pela culatra. Tem uma dose ótima de sono assim, Matheus? Ah, eu acredito que quando você acorda destruído é normalmente porque você acordou durante a fase do sono profundo. Quando você acorda durante essa fase de sono profundo, a tendência é você se sentir mais cansado até você se estabilizar de novo, porque é uma situação assim. A gente não tem só um processo que controla a gente estar acordado e a gente estar dormindo. A gente tem um processo que controla a gente estar acordado e um processo que controla a gente para dormir. Então, pode acontecer de você estar com o índice lá de sono muito elevado, processo para dormir muito elevado, e o processo para estar acordado também muito elevado. Quando isso acontece, você se mantém acordado, só que menos disposto que quando acontece da queda do período do processo para você dormir e a elevação do processo para você estar acordado. Entendi. Legal, cara. Então, e aí, mais um comentário aqui foi sobre a questão da luz azul, né, cara, e equipamentos eletrônicos, né, aquela luz azul que você comentou, parece que tem filtros, né, que podem ajudar você se proteger disso, né? Conhece sobre isso? Conheço, só que, tipo, na minha casa não tem nenhum desse. Aí eu não sei como é que funciona. Eu sei que algumas marcas já lançaram, eu acho que para computador, para celular, eu acho que tem também do... enfim, que tem, eu acho que é a luz amarela, não esqueci até o nome que dá. Aí eu não, particularmente, eu não conheço algum estudo que tenha feito ainda com essa luz amarela. Mas só de eliminar a luz azul, porque o problema realmente é a luz azul. Que evolucionariamente, como a gente saiu do mar, a gente tinha a percepção de dia ou noite pelo que entrava na água. E a luz que, enfim, que é refletida pela água é a luz azul. Aí os olhos do ser humano e a maioria dos animais, ela é mediada por essa luz azul que entrou no oceano e que deu cor ao oceano. Aí a luz azul é mais prejudicial do que as outras. Entendi. Licença, só um comentário. Ai, meu Deus, só um instante. Eu sou aluna de biomedicina, eu paguei uma disciplina com o professor John Fontanelli, que ele é justamente da área de cronobiologia, e ele comentou sobre um estudo porque além das novas tecnologias e aparelhos terem filtro de luz azul já agora praticamente padrão os novos celulares, ele disse que também tem uns óculos que são muito usados para profissionais que dão plantão à noite, justamente para quando eles saírem do plantão, eles usarem esses óculos que tem um filtro de luz azul, para que no trajeto do trabalho para casa, eles não se exponham à luz solar e não findem perdendo o estímulo de sono. E aí parece que tem um estudo com esses profissionais que mostrou que é extremamente vantajoso o uso desse óculos. Então, o próprio professor John, ele falou que é extremamente aconselhável usar os filtros de luz azul, se você puder, de seus aparelhos, de preferência, no mínimo 2 horas de dormir, mas ele falou que, assim, se pudesse, a partir que anoiteceu, já ativar o filtro, porque a gente precisa dessa sinalização de dia e noite, e justamente toda essa iluminação que a era moderna trouxe para as cidades, finda atrapalhando isso, que o uso disso é bem, bem importante, bem pertinente. Legal. Eu acho assim, a gente é tão importante o sono de qualidade, né? Então, tudo que é ferramenta, né, a gente puder aqui em casa, por exemplo, eu estou trocando as lâmpadas nos lugares que eu posso para aquela lâmpada amarela, para deixar mesmo assim, eu sinto uma diferença monstruosa. Quando a minha filha, a Maia, ela começa a ficar, chega uma certa horário, eu desligo todas as luzes da casa, deixa aquela coisa meio amarelada, nossa, ela rapidamente ela dorme, diferente se eu tenho essa luz do escritório aqui, eu botei uma mais porrada assim para ficar assim, parece que aqui tá de dia assim, quando a gente passa ali do lado de fora, ela é bem forte mesmo. E aí quando a gente entra, que às vezes eu ligo a luz, nossa, ela fica, sabe,
dá uma ativada nela mesmo, e ela passa a ter mais dificuldade de dormir, conforme ela fica aqui exposta à luz da cozinha também. Então, realmente, assim, é bem... Eu percebo bastante isso. Essa alteração ajudando, né? Uhum. Deixa eu ver aqui. O Matheus, o Flávio fez um comentário aqui, né? Em pessoas comprovado com o sono e suas consequências, né? Mas a relação com aquelas pessoas que não têm regularidade, né, de sono, dorme bem, dorme mal, assim, você sabe alguma coisa sobre isso, Matheus? Sei. Ah, com relação ao esforço físico, né, a desenvolver capacidades físicas, parece que, por exemplo, você dormiu mal do dia, realizar cochilos ao longo do dia, você consegue recuperar essa capacidade de desempenhar o exercício tal qual tivesse tido uma boa qualidade de sono. Com relação ao exercício. Porém, quando a gente fala, entra na questão mais de memória e aprendizagem, que aí cai um problema. A gente não consegue recuperar uma noite de sono completa, porque a gente teve outra rotina de dia já. Ou seja, eu tive uma vida agora, eu tinha que armazenar determinadas coisas. Aí eu fui para outro dia, vivi outras coisas que tenho que armazenar na memória de longo prazo, outras coisas. Então, parece que para a memória, compensar a noite de sono no dia seguinte não parece ser eficaz. O ideal mesmo era que a pessoa tentasse manter uma rotina de qualidade de sono padrão, né, ao longo do período. Falando de memória, com relação às capacidades físicas, é possível. Entendi. Agora, estou tentando lembrar aqui se existe algum com... É difícil porque, assim, bom, pelo menos é um parâmetro, né? Tem alguma... Você pode lidar com a sua especificidade de sono, né? E isso acho que é importante, pelo todas as suas observações, né, até os comentários do pessoal aqui, do Felipe, tem muito isso, né? A coisa da característica individual do sujeito, como ele reage, né? O que eu acho que a gente, pelo que você comentou aqui, é que a gente pode interagir com esse sujeito que às vezes dorme bem, às vezes dorme mal, né, de uma determinada forma que vai impactar mais positivamente no que a gente vai fazer com ele do que potencializar o aspecto negativo, né? Uma vez eu tive uma coisa muito curiosa, uma vez eu estava no posto de gasolina abastecendo o carro de noite, assim, era tipo meia-noite e pouco, e aí a frentista era uma mulher, inclusive. Eu fiz um comentário, falei, nossa, né, deve ser ruim, né, trabalhar, né, ficar até esse horário trabalhando, né, depois você vai para casa e tal, e, né, fica mais difícil de dormir. Eu fiz esse comentário. Aí ela comentou que ela tinha recém começado, que ela ia até quase 6 horas da manhã, tipo, ela virar à noite. E que depois ela tinha o hábito de ir para academia e ela treinava, assim, 2 horas seguidas. Falei, cara, tu treina 2 horas seguidas? Ela falou, é. E, pô, teu personal trainer nunca te orientou, assim, de repente, de você, né, fazer um treino mais leve, né, principalmente nesses dias e tal. Eu, não, nunca falou nada e tal. Assim, mas eu falei, e você, como é que você se sente? Falei, nossa, tem dia que eu fico arrebentada, assim, mas eu vou, porque faz bem e tal, não sei o quê. Aí eu fiquei pensando nisso, sabe, como considerar o sono da pessoa, né, como você falou, né, tem a carga alostática, né, todo essa carga, né, que a gente recebe quando não consegue recuperar de uma noite de sono ou duas, né, isso, pô, tem um impacto muito significativo, né, se você conseguir fazer a pessoa se movimentar minimamente naquele dia, às vezes, pô, você está no lucro, né, e isso que eu achei que é o bacana, né, além disso, lembrar que nesse dia a pessoa também ela não vai fazer suas melhores escolhas, né? Não vai as melhores tomadas de decisão, de repente, sei lá, se ela vai no mercado, a chance dela comprar porcaria é maior, né? Você vai querer aquela coisa assim, que te encha de glicose ali, te coloque numa circunstância confortável o mais rápido possível e com prazer, provavelmente já vai ser aquela coisa que traz muito prazer, né? Tem um estudo, Raça, um estudo até elegante, que fizeram com o pessoal. Primeiro, eles montaram um banquete com coisas saudáveis e coisas não saudáveis, né?
E pegaram o pessoal em condições de controle, em condições de privação de sono para o pessoal, e eles tinham livre acesso para fazer o prato deles. O pessoal que tinha privação de sono tinha maior tendência de selecionar os materiais lá, os não saudáveis, de pegar cachorro-quente, pegar essas coisas, do que o pessoal que dormiu melhor. E aí bate muito com o que você falou agora. Porque tu tem tempo de pensar, né? Tu vai falar, pô, não, vou pegar essa salada aqui, né? Pô, salada faz bem, não sei o quê. Não, a maioria, pensando que a maioria não gosta, né? Ou aquelas coisas que tem, ou pior, né? Assim, pô, eu vou resistir a essa guloseima aqui, né? Pô, tô pensando aqui na minha saúde e tal. Então, tudo que te joga para tu pensar para frente exige de você um certo controle, né? E aí, como você mostrou muito bem, você acaba tendo muito menos capacidade de exercer esse tipo de controle, né? Você até um mecanismo da pessoa que está ali fadigada e querendo sentir algum prazer durante o dia, aí não, vou comer aquilo porque quando eu como aquilo eu tenho uma sensação boa. Isso. Aí eu pensei assim, mas eu acho importante o profissional que está aqui entender isso, né? E, tipo, é um limitante fisiológico muito, muito potente, né? E você tem que levar isso em conta e, principalmente, adequar, pensar que aquilo, a forma com que o seu aluno vai vivenciar, experienciar aquele treino, vai mudar radicalmente, né? Isso, então, pensando em tudo isso, que é a artimanha do profissional de conseguir adequar o treino a essa adversidade, né? E pensar que não faz sentido você ficar botando pressão e, né, ficar exigindo, né, você ultrapassar limites e metas estabelecidas numa condição dessas. Na verdade, tu fica tentando subsistir, né, sobreviver à vida, né? Você está ali simplesmente falando, nossa, se não cair na minha cabeça aqui, tá valendo. E fica esperando o dia acabar. Tem dia que é assim. Então, é tudo isso que a gente tem que levar em conta, e a tua fala e tudo que a gente conversou aqui, para mim, deixa muito claro isso, assim, que é importante ponderar, né? Então, de repente, botar numa avaliação, como você comentou, né? Conversar com o aluno ali, bater um papo, e aí, como é que está o treino, o sono, foi legal, né? E aí você já adequar o teu treino, né? E aí pensando naquelas coisas que vão tornar o treino menos estressantes, né? Literalmente falando, né? Não vai ser um drop set aí que você vai colocar, né, batendo meta ali para ver o que acontece. O cara vai ficar doente, né? Vai baixar a imunidade, vai ficar todo lascado. Bom, mais algum comentário? Queria deixar aí aberto as últimas considerações aí, Matheus, fazer seus comentários finais. Ok. Vamos fazer umas considerações mais voltadas com relação ao exercício. Pontos importantes, eu acho, que principalmente quando a pessoa quer fazer o exercício de noite, que é a maior polêmica que tem na área. A gente tem uma noção mais ou menos de como está a temperatura do ambiente para decidir mais ou menos a intensidade. Se a gente vê que o clima está quente e passar um exercício intenso, vai demorar para a pessoa resfriar o sistema nervoso, e você só dorme depois que você consegue esfriar o sistema nervoso. Então, em dias com uma temperatura superior, talvez não seja aconselhado você realizar uma carga extrema de exercício intenso para aumentar mais ainda a temperatura corporal da pessoa. Isso variando também pela como a pessoa lida lá no quarto, quando vai dormir, se é ventilador, se é ar-condicionado e etc. Outro ponto é com relação ao tipo de exercício. O exercício aeróbico é mais consolidado, o exercício aeróbico intermitente, né? Quando eu falo aeróbico, entendo tudo, moderado, contínuo, HIIT, CIT, enfim. Eles têm maior evidência científica na melhora da qualidade de sono do que os treinamentos de força. E essa melhora de qualidade de sono, ela pode ser estratificada em diversos pontos. Quanto maior a percepção de exaustão da pessoa de noite, mais rápido essa pessoa vai dormir. E menos despertares ela vai ter ao longo da noite, melhorando a eficiência de sono. Entretanto, se a pessoa... Veja bem, é diferente a pessoa estar com a percepção de exaustão na noite e realizar um exercício exaustivo de noite. O exercício exaustivo muito próximo da hora da pessoa dormir pode aumentar o tempo de latência que a pessoa vai levar até dormir,
mas melhorar a eficiência de sono. Até agora, na literatura, é o que a gente tem assim, mais robusto, que é o que eu posso afirmar alguma coisa mesmo. O resto, a maior parte, que eu costumo pensar, é muito mais no campo da hipótese lá, criando teorias por cima do que tem escrito, do que realmente evidência. E, de novo, eu sempre estou pedindo isso, Raça. Então, no canto que eu vou falar agora, valorizem o sono, tanto o de vocês. Eu falo de vocês porque eu acredito que aqui a maioria da área da saúde, e o povo da área da saúde é um pessoal que mais sofre com essa relação à qualidade de sono. A gente que fala sobre saúde, a gente não costuma praticar exercício físico, a gente costuma dormir mal, e muitas vezes a gente está dormindo mal porque, sei lá, o enfermeiro está de plantão de madrugada, o médico está de plantão de madrugada, e o pior é porque muitas pessoas estão normalizando isso, o fato de você dormir mal com sucesso futuro de vida. Você tem que dormir pouco para estudar muito, porque estudando muito que você vai ter bom desempenho acadêmico, você vai conseguir um agrado financeiro no futuro. Valorizem o sono, mas valorizem de verdade, não é valorizar que nem a gente fez no início, que falou, não, eu gosto de dormir, mas a qualquer momento que eu preciso de algum tempo para resolver um problema extra que eu tive, eu vou tirar do meu horário de sono. Eu sei que é complicado por causa do nosso problema, que não é um problema no caso nosso, às vezes é um problema muito mais social, um problema contextual, um problema econômico que nos induz a isso. Mas tudo que vocês puderem fazer para tentar melhorar, se não a quantidade, mas a qualidade do sono que vocês têm, tentem fazer. Porque o mínimo que vocês vão conseguir dormindo mais é, sei lá, um dia acordar e ter um poeminha para escrever, né, Raça? Tá no mudo, Raça. Obrigado. Aí às vezes eu me perco aqui. Bom, queria agradecer, Matheus, né, você ter sintetizado e, né, trazido aqui todo esse conteúdo aí para a gente, né, importante, né, de novo, aí é um fator que pesa, né, como foi mostrado, e a gente percebe aí no dia a dia como algo a ser considerado, e agora a gente tem uma noção mais clara todos os aspectos que podem ser impactados por uma noite mal dormida ou um exercício prescrito de uma determinada maneira, né? Então, achei bem legal e agradeço bastante a tua participação aqui. Então é isso, pessoal. Eu agradeço demais aí a todo mundo que participou aqui do nosso encontro, né? Na quinta-feira agora, a gente tem, né, falando um pouco sobre aplicativo, né, abordagens de mudança de comportamento que usam, né, o aplicativo como estratégia, né, a intervenção, e a gente vai bater um papo de como que o professor né, de educação física aí pode utilizar essas ferramentas para atuar, né, de uma maneira mais global, né, na mudança de comportamento com o seu aluno, né? Então, a gente não pode deixar de lado essas coisas, né? Muito pelo contrário, tem que usar a nosso favor, né? Eu diria assim, até Pokémon Go, né, para fazer quem não se mexe se mexer, né? Então, vale tudo, né? Então, o Paulo aí vai trazer um pouco de informações a respeito disso. Então, é isso. Eu agradeço demais e vejo vocês na próxima aula. Só agradecer, Raça, de novo, por ter convidado para participar, que eu fiquei até impressionado, porque eu estava assistindo, vendo as palestras, né, de vez em quando, aí só professor, aí Maristela chegou para me chamar, oxe, eu? Mas tá bom. Chamou, então vamos. Não, e é uma coisa, uma ideia, né, cara, da gente, assim, eu comento com eles, né, ninguém começa sabendo, né, a gente tem que começar, e eu vejo que vocês estudam bastante, né, cada um os seus temas, então é mais do que justo, né, para exercitar, né, a fala,